Hola, muy buenas. Estamos con María Herminia Tavares de Almeida para hablar de la situación política y económica de Brasil, ya que, entre otras cuestiones, estamos en las vísperas del Campeonato Mundial, de la Copa Mundial de Fútbol, y por lo tanto nos gustaría saber en qué condiciones llega el gobierno, no el equipo, no la selección brasileña, no el equipo brasileño, sino el gobierno, a una situación como la actual, marcada por las manifestaciones masivas del año pasado. O governo chega numa situação em que a sua aprovação é cadente, né? A sua aprovação está caindo desde das manifestações de junho do ano passado. O governo, que estava com uma avaliação positiva muito alta, mergulhou e depois teve uma certa recuperação e agora continua caindo muito devagarzinho. Ou seja, o governo nesse momento está numa situação desconfortável, não tanto para a Copa, mas para as eleições de outubro. Pero entonces, ¿cuáles son las principales razones de esta caída de popularidad del gobierno? É difícil dizer, não é? Porque, de alguma forma, as manifestações de junho do ano passado trouxeram à luz algo que já se sabia, né? É que ainda que as condições de vida de uma parcela grande da população tenham melhorado muito, ainda que milhões de pessoas tenham saído da pobreza para um limite um pouco superior à linha da pobreza, enquanto a situação dentro de casa melhorou, ou seja, puderam comprar mais equipamentos, reformar a casa, ter mais dinheiro sobrando para férias, até às vezes viajar para o exterior, a situação fora de casa continuava muito difícil. Então existe uma crise de transporte urbano, a infraestrutura urbana está deteriorada, muito deteriorada, no Brasil nós dizemos sucateada, não é? E essa experiência de melhora num plano, mas ao mesmo tempo de um cotidiano que é muito duro, porque viver nas cidades grandes em São Paulo é muito duro e muito difícil, de alguma maneira afloraram, né? Com as manifestações, foram postas, se tornaram visíveis com as manifestações. E a partir daí tem um certo clima de mal-estar, não é? Que eu acho que de alguma maneira se reflete na avaliação do governo. Há também, e a Copa deixou um pouco claro, uma grande irritação com gastos excessivos, não é? Com dinheiro mal utilizado e dinheiro desviado, ou seja, a corrupção é um tema importante na política brasileira, se tornou importante, inclusive porque a mídia a torna importante, e a Copa de alguma maneira tornou isso visível também, né? A construção dos grandes estádios, a discussão sobre quanto se gastava com os estádios, o fato de que se gastou uma quantidade relativamente grande de recursos e nem tudo está bem, né? Os estádios estão construídos, mas o entorno dos estádios ainda não estão terminados. Então, eu acho que tudo isso veio de alguma forma à luz e criou uma situação de mal-estar. Meses atrás casi se daba por descontado, y la mayor parte de las encuestas incidían en esta situación, de que Dilma Rousseff y la coalición gubernamental iba a ganar las elecciones en la primera vuelta. Hoy nos encontramos con un panorama totalmente distinto, en el cual la incertidumbre ha aflorado, y no solamente la incertidumbre en torno al resultado de la primera vuelta, sino sobre todo, y esto es mucho más importante, la incertidumbre en lo referente a quién va a ganar la elección, inclusive en la segunda vuelta. Sim, eu nunca tive dúvida de que haveria segundo turno. Não é? O Partido dos Trabalhadores jamais ganhou no primeiro turno, nem quando o Lula estava com uma aprovação muito alta. Não é? Existe uma parcela da população que não vota no Partido dos Trabalhadores, e é uma parcela grande. Então eu nunca tive dúvida que haveria segundo turno. Agora, o que existe é uma incerteza com relação aos resultados. Não é? Eu, pessoalmente, ainda acho que ela tem alguma vantagem, ou seja, mantidas as condições atuais, se a eleição fosse hoje e se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ela levaria vantagem. Mas as eleições são em outubro e a situação é realmente incerta. Eu acho que é mais incerta do que das outras vezes. Normalmente, aí por julho, final de julho, se sabe
qual é o candidato presidencial, o candidato à presidência que tem mais chances de vitória. Creio que nós vamos chegar a julho e talvez não saibamos. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer. Creo que ha sido muy interesante para todos nosotros y hasta la próxima.